Boa tarde a todos. Estamos entrando ao vivo. Quem fala aqui é o senador Marcos Duval. Espero que todos possam estar escutando direito. Vou esperar só alguns minutinhos para que todos possam entrar na sala, no ao vivo. Bom, a decisão de fazer essa live agora, vários motivos. Eu fiz aqui assinalei vários assuntos que eu quero abordar com vocês. É um desabafo, completando aí 12 meses como senador da República. Muita gente sabe que eu nunca fui político, né? Eu não sou senador, eu estou senador. E estou vendo a movimentação que está fazendo aí para o dia 15 de março, e a gente dentro do Congresso vivenciando uma série de coisas que a população brasileira não faz ideia, ou as informações chegam erradas ou proporcionalmente de forma que leva ela a entender de uma maneira que não é para ser, né? A gente quer... Hoje, graças a Deus, nós temos essas redes sociais que a gente pode falar diretamente com vocês. A gente não tinha isso antes, né? E vamos lá, eu vou botar aqui para vocês algumas coisas. Vamos caminhando aqui numa série de coisas que eu quero falar para vocês. Essa movimentação do dia 15, muita gente está até me questionando por que eu até publiquei que eu iria participar, se é uma manifestação para que seja fechado o Congresso, e criando um alvoroço em cima disso. Gente, a manifestação não é com esse intuito, né, de fechar Congresso. Esquece, isso não vai acontecer, não tem a mínima possibilidade de acontecer, né? É uma manifestação em apoio ao governo federal, que está passando por muitas pressões, e eu vou colocar quais são essas pressões e por que ele está sofrendo essas pressões. E a sociedade, ela precisa continuar participando e mostrar que esse é o governo que ela colocou de forma legítima, através das eleições. Então, foi uma vitória a eleição do presidente Jair Bolsonaro, e a gente precisa agora, no dia 15 de março, deixar claro para todo brasileiro que a gente permanece apoiando e permanece lutando por um Brasil diferente. Eu vou colocar situações aqui que vocês nunca escutaram. Pode ser que vocês vão ficar até espantados. Bom, então, essa manifestação para o dia 15, eu convoco todo mundo para o dia 15 de março estarem nas ruas, em apoio ao governo federal. Não é para fechar Congresso, não é nada disso, tá? Até porque, se deixar claro que essa é a intenção, eu não vou. Mas não é essa a intenção. A intenção é mostrar para toda a sociedade, para todo o país, que nós estamos apoiando o governo federal e que nós estamos cientes da pressão que estão fazendo em cima dele para que ele seja destituído, tá? Então vamos lá. Deixando claro isso, que não é para fechamento de Congresso, é uma manifestação de apoio ao governo, ele mostrar para todos que ele está forte, que a sociedade brasileira está apoiando o governo dele. Vou mostrar para vocês por que ele está fraco no Congresso. E olha que eu só tenho 12 meses de mandato, mas é muito claro. O que acontecia antes? Antes, os presidentes da República, quando ele tomava posse, ele pegava cada ministério e fatiava e repartia entre os partidos. Dava o ministério X para um partido, Y para outro, e assim ia distribuindo para todos os partidos, né? Ou para os partidos que foram em apoio à candidatura dele, ou apoiaram, enfim. Bom, com isso, quando chega no Congresso, quando ele leva uma proposta, do Executivo leva uma proposta para o Congresso, ele pede para que os partidos que até então comandavam os ministérios, que possam apoiar o projeto. Então, facilmente, ele governava de forma fácil. Ele tinha essa troca, né? Então, ele fazia essa troca com o Congresso. Então, ele pedia para que sejam aprovados os projetos, o Congresso aprovava, e assim seguiu o governo dele, com todos os esquemas que aconteciam, na grande parte ilícito, né? Que a gente já sabe o que acontecia. Como o Jair Bolsonaro entrou e não fez isso, não distribuiu os ministérios para os partidos,
ele criou um racha, ele quebrou um sistema que sempre aconteceu no país. E ele colocou pessoas técnicas. Ah, mas esse técnico não é competente, ele é incompetente, ele é polêmico, ele não deveria estar ali. Não importa. Mas o que eu garanto para vocês é que não são corruptos. Eu já vivenciei várias situações que eu até esperava ouvir uma proposta indecente, me preparei para uma resposta e quebrei a cara, porque não houve propostas indecentes através de ministros. Então eu estou falando aqui como uma pessoa que nunca foi candidata, nunca foi político, entrou pela primeira vez. Estou dizendo para vocês que até o momento eu não recebi nenhuma proposta indecente de algum ministro, de algum ministério. Muito pelo contrário, todo mundo muito técnico, muito profissional, muito responsável, para que não há nenhuma possibilidade de corrupção através dos ministros. Então, gente, a partir daí, o que aconteceu? Ele ficou fraco no Congresso, né? Ele está fraco no Congresso. E quando eu falo fraco no Congresso, vamos separar também, não vamos generalizar, porque tem muita gente no Congresso excelente de nível, muita gente no Congresso que está batalhando muito pelo país, muito. Pena que nós não somos ainda a maioria, e a maioria que nós chegamos agora. Então a gente precisa muito do apoio de vocês. O apoio que eu falo é um apoio como grupo, como equipe, porque não é um apoio criticando, criminalizando a função. Vamos começar a separar que nós estamos vivendo outro momento. Eu falo, eu não sou senador, eu estou senador. Só tem mais 7 anos e acabou, né? A gente precisa que o Brasil continue. Bom, então o fato do presidente da República estar fraco no Congresso é por conta disso, né? Então ele está enfrentando uma pressão muito grande e a gente precisa, os novos e os bons senadores, os bons deputados, que eu conheço muitos. Eu cheguei, confesso a vocês que eu cheguei desconfiando de todo mundo, achando que todo mundo que estava ali não prestava. Graças a Deus que eu me decepcionei, me enganei. Tem muito senador de altíssimo nível, muito senador que está se dedicando muito para ajudar o Brasil. Tem muito deputado federal que também está ajudando muito para ajudar o Brasil, mas muito mesmo. Então a gente tem que dar força para essas pessoas, para esses congressistas, a gente precisa ajudar. Não podemos botar na mesma laia, botar todo mundo como se fosse igual a todos os outros que sempre fizeram e saquearam o Brasil. Porque isso desanima demais a nossa luta, desanima muito. Bom, nós temos tanta gente da direita que são muito bons, como eu estou falando, como tem gente da direita que não presta. Não precisa citar nomes, são da velha política, que são de direita e não prestam. Nós temos também gente da esquerda que não prestam, mas nós temos gente da esquerda que prestam. São pessoas sensacionais que eu me surpreendi. Confesso para vocês, estou falando para vocês de coração, que quando eu cheguei eu também achei que todo mundo de esquerda não prestasse. E quando eu fui conhecendo, são pessoas também lutando pelo Brasil. Só que cada um numa visão diferente. Eu faço até uma analogia que é interessante. Vou ver se eu pego aqui. Eu não sei se vocês vão ver na posição correta. Vou ver que vocês conseguem ver aí. Vocês estão vendo um 6, né? Vocês estão vendo um 6, enquanto para mim eu vejo um 9. Vou inverter. Agora vocês estão vendo um 9 e eu vejo um 6. Quem que está certo? Né? Então cada um tem um ponto de vista diferente. A gente precisa parar do extremismo e do radicalismo e achar que todo mundo que pensa diferente da gente não presta. É por isso que o Brasil está nessa corda, esticando, e que está todo mundo se prejudicando. Ao invés de estar todo mundo focado em ajudar o Brasil, está todo mundo dizendo que o ponto que eu estou vendo é o ponto correto e que o ponto que ele está vendo é o ponto errado, né? Então a gente precisa se questionar para isso e começar a entender que tem gente da esquerda que são muito bons e tem gente da direita que não são bons, tá? Bom, a gente só não pode se compactuar com pessoas que sempre seguiram a velha política e têm interesses escusos e já estão respondendo processo por corrupção e que não deveriam estar ali. Na verdade, sujam a imagem do Congresso e eu me sinto enojado quando passo por eles, né? Mas infelizmente a nossa justiça não é como nós gostaríamos, mas nós estamos numa caminhada para chegar lá. A alteração do pacote anticrime, a luta que nós estamos fazendo para a prisão em segunda instância é uma caminhada.
Não fiquem desesperados achando, pronto, tiraram a prisão em segunda instância do pacote anticrime, pronto, acabou, continua a impunidade no Brasil. Nós estamos dando continuidade, não parou aqui. A gente precisa dar força para que todos os parlamentares que estão nessa luta possam continuar motivados para isso. Então, por favor, gente, não coloque a gente no mesmo balaio, pelo amor de Deus, tá? Mas a gente tem que ter o discernimento, o equilíbrio de entender que cada um tem uma posição, uma visão diferente para ajudar o Brasil, tá? Bom, esse era um dos pontos, né? Como eu falei, me surpreendi, conheci alguns da esquerda que me surpreenderam pelo nível de conhecimento, pela honestidade, pela dedicação pelo Brasil, enfim, então quebrou os paradigmas que eu tinha. Então eu queria que vocês também quebrassem de vocês, não radicalizem, tá? Não radicalizem. Bom, o que tem acontecido, eu tenho escutado bastante e é uma coisa muito perigosa que pode acontecer daqui para frente com o país. Eu queria alertar vocês para isso. A gente são 3 perfis que nós temos dentro do Congresso. Tem aquele que vai para se corromper, tem aquele que vai para fazer lobby e tem aquele que vai como missão, né? São três características que nós temos dentro do Congresso. Eu me enquadro nesse da missão. Eu falo que eu não tenho um mandato, eu tenho uma missão, né? Todo mundo sabe desde o início que foi por conta da minha filha. Bom, o que tem acontecido? Como está um combate muito forte contra os corruptos, graças a Deus, estão percebendo que não há mais espaço para esse governo. E nesse governo eles estão igual barata tonta, estão desesperados, tentando achar uma forma de destituir o governo, de denegrir o governo, tentar acabar com esse governo para voltar como era antes. Isso é muito claro ver lá de dentro. E eu vejo o povo aqui fora, sem essa noção, às vezes comprando notícias falsas ou multiplicando informações que não são verídicas para enfraquecer o governo atual. Não enfraqueçam, gente. Se você gosta do Brasil e quer que não tenha mais corrupção, nós estamos no caminho certo. Esse governo está no caminho certo. Bom, primeira coisa, quando eu estava falando sobre isso, aí vocês vão escutar uma fatia desse grupo, 2/3 desse grupo, né? Vão dizer o seguinte: abrir mão do meu seguro-saúde, abrir mão do meu auxílio moradia, abrir mão de não sei o quê, e vai falando um monte de coisa. Aí vocês pensam assim, poxa vida, hein? Esse parlamentar é dos meus, o cara é sensacional, tá abrindo mão de tudo para ajudar o Brasil. Bom, gente, isso é hipocrisia, isso é uma enganação tão grande que eu fico indignado de ver vocês sendo enganados por isso. Sabe o que acontece? A gente lida com valores que a gente tem que autorizar, que a gente libera para alguns estados. São valores que passam de milhões, vai a bilhão. Uma vez, só para ter uma ideia, logo quando eu cheguei no Congresso, ano passado, mais ou menos no 3º mês de mandato, eu consegui destravar uma verba para o município de Vitória, uma verba de 400 milhões de reais que estava sendo doado, uma verba doada pelo BID, que é o Banco Internacional, para a melhoria da cidade de Vitória, aqui da minha capital. Bom, eu nos corredores do Congresso, sabe o que chegaram para me dizendo? Poxa, senador, você já com 3 meses de mandato, aliás, apenas 3 meses de mandato, já vai ficar com 3% desse valor. E eu assim, 3% desse valor? 3 vezes 4, 12. Você vai ficar com 12 milhões de reais. Puxa vida, hein? Com 3 meses só de trabalho. Você tem mais 8 anos pela frente. E eu falei assim, tem algo errado aí. Que 3% é esse? Não, 3% que você tem direito, você destravou esse dinheiro. Esse dinheiro era para estar aí parado. O município, ele tem que dar um jeito de te repassar esses 3%, é seu. Aí eu falei assim, se esse dinheiro é legal? Não. É imoral? É. Então, assim, lógico que eu me posicionei com total repúdio a essa pessoa. Total repúdio, nojo. E aí você pensa, eu poderia muito bem pegar esses 3%, né, de várias formas, faz uma obra, estende não sei para onde, o dinheiro vem pela obra, a empreiteira passa para mim de alguma outra forma, enfim, maneiras de chegar a esses 12 milhões. Aí eu chego para vocês e falo, gente, abri mão do meu salário,
abrir mão da minha aposentadoria, abrir mão disso e daquilo outro. E vocês vão falar assim, caramba, esse parlamentar é nosso, o cara é perfeito, o cara... Gente, não caiam nisso. Não caiam nisso. Outro fato. Os lobistas. Bom, eu acho estranho que tem parlamentar que gasta 100 mil reais para ir trabalhar. Vamos lá, ele não gasta do dinheiro público não, é dele, do bolso dele. Vamos lá de novo, 100 mil reais ele tira do bolso dele, que ele é um empresário, e paga todo mês. Mas ele paga com o que 100 mil reais? Bom, o estacionamento da aeronave dele no hangar do aeroporto. As despesas com a aeronave dele. Só para ter uma ideia, a aeronave dele faz um voo direto, Brasil, Estados Unidos, Brasil, Europa, não precisa nem fazer escala. E eu falei assim, por que ele gasta 100 mil para vir trabalhar? Tem alguma coisa estranha disso. Aí você começa a ver que é um grande empresário brasileiro, que qualquer lei que ele consegue alterar aqui, as empresas dele faturam milhões, bilhões. E aí, sabe o que ele falou para mim? Eu só não abro mão do meu salário, porque meu salário, o salário líquido de um senador, de um deputado federal, é uns 22, né? Porque isso daí me ajuda a pagar o combustível da minha aeronave. Então, o resto ele abriu mão. E aí ficam vocês assim, meu Deus, esse cara, pô, top, o cara abriu mão disso, abriu mão daquilo, de auxílio, de benefício. Também tem benefícios que não existem, é mito. E eu vou também desconstruir muita coisa aqui com vocês hoje. Eu não sei nem o que vai acontecer depois dessa live. Que Deus me proteja. Bom, e aí, o que acontece? Vão ficar os lobistas tomando conta do Congresso. A gente consegue combater os corruptos, mas a gente deixa lá os lobistas, pessoas que não precisam desse salário, não precisam de auxílio nenhum, e estão lá para fazer lobby para suas empresas, ou para suas instituições, ou para suas categorias. E aí? É esse perfil que nós queremos no parlamento? Não, não é. Então, como a gente tem a função, é uma função de muita responsabilidade e de autorizações de bilhões, bilhões, de compra de aeronaves e compra... É uma coisa assim que se você entrar no circuito, você fica milionário, bilionário, e o que você recebe por mês é nada. Como o outro falou, dá só para pagar o combustível da sua aeronave. Então, vamos lá. Só para vocês terem uma ideia, o salário líquido hoje, eu como senador, são 22 mil. Aí vocês falam, caramba, que salário altíssimo, tá reclamando de quê e tal? Bom, para quem não me conhece, eu tinha uma empresa, dava aula de treinamentos e palestras para as empresas. Eu ganhava, eu vou abrir para vocês, não precisava, mas é público também, porque está na minha declaração de imposto de renda e tal. Eu ganhava em cada palestra que eu dava, de 1h30, 25 mil reais. Vamos lá, eu dava uma palestra de 1h30 e recebia 25 mil reais, mais passagem, hotel, alimentação. Bom, então o que eu recebia em 1h30 é o que eu recebo hoje durante 30 dias com uma pressão gigantesca e com uma responsabilidade gigantesca. Muita gente acha assim, mas poxa, aí você tem aí a aposentadoria especial. Gente, deixa eu explicar para vocês. Sabe por que chama aposentadoria especial? Porque há 8 anos atrás, aliás, há muitos anos atrás, você fazia um mandato de 8 anos e se aposentava com salário integral. Isso é um absurdo. Isso é uma aberração. Você ficava 8 anos trabalhando e se aposentava com salário integral. Pronto. Isso é mais de 20 anos atrás. Hoje não existe mais isso. Hoje, muita gente fala, eu cheguei, todo mundo falando, aposentadoria especial, que tem uma aposentadoria que é uma coisa que não existe, tal, que só os parlamentares que têm, e não sei o que absurdo, que moralidade, tem que acabar com isso. Eu fui procurar, chamei a diretora do setor para me explicar o que tem de especial, preciso entender, porque eu quero abrir mão. Bom, ela disse o seguinte, Marco, era especial porque realmente há 20 anos atrás, você ficava 8 anos e se aposentava com salário integral. Então, por isso que a aposentadoria especial veio até hoje, esse nome. Bom, eu falei, como é que é hoje em dia? Falei, hoje em dia você precisa contribuir durante 35 anos no valor de 5 mil reais para você se aposentar com o salário que você recebe hoje. Eu falei, mas se só ficar como senador 8 anos, aí você continua pagando os outros 29 anos
o valor de R$ 5.000, para quando completar 35 anos de contribuição, você se aposenta com o salário de hoje. Eu falei, ué, mas o que tem de especial? O teto do INSS são R$ 700 ou R$ 800, e você aposenta com um teto de 2.000 e pouco. Vocês me corrigem, tá? E aí eu liguei para o Banco do Brasil, para a Previdência Privada, e perguntei, se eu contribuir durante 35 anos, mas eu quero me aposentar depois de 35 anos, eu quero receber o salário que eu recebo hoje, quanto é que eu tenho que pagar por mês? Aí a gerente do Banco do Brasil virou para mim e falou o seguinte, olha, você vai pagar mais ou menos R$ 2.700, R$ 2.900 por mês. E eu falei, ué, aqui o Congresso debita 5.000 por mês, que aposentadoria é essa? E aí, claro que abri mão disso, abri mão da outra e fui para o INSS. Eu contribuo aí como todo mundo. Tá? Mas então não existe essa aposentadoria especial. E a aposentadoria que é paga aos parlamentares é do próprio Congresso. É uma previdência privada, assim como tem outras. Então, isso chega para vocês de forma completamente errada. Tá? Eu não tenho essa aposentadoria, tá, gente? Eu não tenho. A minha é pelo INSS, como todo mundo. Bom, então, só aproveitar e mostrar, vou tentar entrar na minha conta aqui agora, para mostrar para vocês o meu saldo. Vou mostrar para todo o Brasil um saldo, o recebimento foi esse mês agora, eu vou entrar aqui agora. Pra vocês terem uma ideia de um saldo de um senador da República. Bom, primeiro vocês sabem que eu não fui eleito com verba partidária, eu fui eleito com o dinheiro que eu tinha guardado na poupança, vendi meu carro, e esse aqui, eu tô 10.000 e poucos reais negativo, e tô usando, gente, deixa eu colocar meu óculos aqui, 40.000 de cartão de crédito. Então, estou usando 10.000 e pouco de cheque especial e 40.000 de cartão de crédito. Pronto. Aí vocês vão pensar, pô, um senador da República negativo no banco R$ 10.000, então deve ser um péssimo administrador. Deve ser jogando dinheiro para fora. Não. Como eu falei para vocês, antes eu recebia um valor, eu recebo hoje 1/3 do que eu recebia antes como instrutor. Então, para mim, no meu padrão que eu tinha de vida, manter minha filha na mesma escola, manter as condições que eu tinha antes, caiu para 1/3. Tá? Então, eu não gosto, é difícil para a gente ficar ouvindo, porque ganha bem, tem que não sei o quê. Gente, e também a possibilidade é para todos. Tem gente que opta em comprar uma casa, tem gente que opta em comprar um carro novo. Eu gastei R$ 90.000 para minha campanha. Se você quiser também botar seu nome para ser um candidato a Senado, botar 90.000 e querer vir para cá, ótimo. A chance é para todos, né? Essa é a democracia, né? Então, mas porque ganha isso, aquilo. Então, assim, vamos sair dessa esfera, porque se a gente quiser, se a gente não tiver índole e for um corrupto, ou for como eu disse aqui para vocês, aqui um lobista, eu estaria ganhando 10 milhões por mês, ficando milionário, mandando dinheiro para outros países, e era assim que funcionava. Então vamos sair disso, que a gente tem que combater é a corrupção. É como se nós tivéssemos, um prédio caiu, e nós estivéssemos reclamando da poeira que está sujando a rua. Vamos resolver o prédio que caiu, para não cair mais. Vamos fazer um excelente prédio, uma excelente estrutura, e aí o que estiver sujando, aí é uma outra etapa que a gente vem resolvendo. Então vamos pensar de forma macro, gente. Sai essa mesma ladainha, porque a gente que chega para ajudar, chega a desanimar, porque a vontade que tem é falar, sabe uma coisa? Deixa esse troço para lá, deixa eu voltar para minha carreira anterior, que eu não tinha tanta pressão, não tinha tanto problema, não tinha tanta gente reclamando e ganhava 3 vezes mais. Aí tá na minha declaração de imposto de renda, vocês podem ver que eu não estou mentindo. Bom, auxílio moradia. O pessoal fala do auxílio moradia. Auxílio moradia, você ou tem um apartamento funcional, ou você recebe um valor para alugar um apartamento aqui ou uma casa aqui em Brasília. Bom, você não tem, eu tenho agora 2 despesas. Eu não pago aluguel em Brasília, mas eu tenho a despesa da minha casa
em Vitória, Espírito Santo, e tem as despesas aqui. Quais são? Água, luz, funcionário, quer dizer, a cozinheira, eu tenho que pagar as despesas daqui de compra de casa, tudo. Então, eu passei a ter 2 despesas em 2 lugares diferentes. Tá? Então, porque tem auxílio, abre mão. Tem gente que abre a mão do auxílio moradia porque mora aqui em Brasília, ou que mora em Goiás, não precisa. Questão do carro, o carro funcional ele é muito útil, porque a gente não trabalha só dentro do gabinete. A gente precisa se locomover, a gente precisa ir em embaixadas, principalmente eu que trabalho, que faço parte da Comissão de Relações Exteriores e Defesa. Eu tenho que ir nas embaixadas, eu tenho que ir no Ministério da Defesa, eu tenho que ir no Exército, eu tenho que ir na Marinha, eu tenho que ir na Aeronáutica. E isso tem que ser rápido, porque o tempo é muito curto. A gente trabalha em média aqui 14, 15 horas por dia. Estou falando dos bons parlamentares, tá? Agora estou falando dos bons parlamentares. Você podia abrir mão do seu carro funcional e usar o seu. Eu não tenho carro. Eu não tenho carro nem aqui em Brasília e nem lá no Espírito Santo. Eu vendi para a minha campanha. Eu vendi para poder ajudar o Brasil. Então, gente, não coloque os outros no mesmo balaio. Tá? É muito difícil. Muito difícil. Eu tenho que, quando o carro oficial me deixa na minha residência, eu pego o Uber e vou no supermercado fazer compras. Eu pego o Uber para ir na farmácia. Eu pego um Uber para poder me locomover para ir para um restaurante. Então, assim, mais despesa, tá? Bom, plano de saúde. Tem um plano de saúde que aumentou agora, o plano de saúde debita do nosso salário. O plano de saúde para cada filho, para cada dependente é debitado no salário. Se eu não me engano, são 600, 700, 800 reais. Então, não é uma coisa que está incluso e é de graça, não. A gente paga. Então, é muita fake news, é muita notícia falsa que chega para vocês, para denegrir a imagem dos congressistas. E sabe qual é a estratégia de denegrir a imagem? Porque as pessoas boas que querem ajudar não vão se sujeitar a passar o que nós estamos passando. Aí dá vontade de fazer o seguinte, lavo minhas mãos, um abraço para vocês, tchau, deixa eu voltar para minha carreira. Aí o que fica aqui? As raposas, os ratos, furtando, extorquindo, detonando o Brasil. É isso? É isso que a gente quer? Não. A gente precisa motivar outras pessoas, principalmente nas próximas eleições. Começa a ver o seu candidato. Quem menos usar a verba partidária é um bom candidato. Quem tiver o seu histórico não envolvido com nada, não respondendo nada na justiça, uma carreira longa, mas ilibada e tal, é um bom candidato. Tá? Esse é um bom candidato. Porque quando você pega a verba partidária, você vira refém aqui. Porque quando você quer votar favorável a uma pauta, o partido chega para você, alguns partidos, claro, chega para você e fala assim, não, você vai votar contrário. E se ele bancar isso e votar favorável, ele é penalizado. Mas penalizado, ele sai de todas as comissões, de relatorias, ele fica morto. Aí o que acontece? Aí começa o Estado a falar, ele não está fazendo nada em Brasília. Mas é porque ele foi defender uma pauta da sociedade e o partido foi e penalizou. Porque o partido bancou a campanha dele. Né? Então, vamos ajudar os bons candidatos a não se tornarem refém dos partidos. Tá? Bom, falei sobre isso, outra coisa, nós temos um problema grande que o governo federal enfrenta aqui, é a imprensa marrom. Eu não tinha ideia de como funcionava isso aqui. Aqui eu consigo entender essa briga, né, essa luta que Jair Bolsonaro tem com a imprensa, com alguns canais da imprensa. E eu vou te falar uma coisa, é uma luta injusta. Bom, como é que funciona aqui? Primeiro, eles fazem um assassinato da sua reputação. Aí você vira refém. Como você foi massacrado pela imprensa, com notícias que depois o próprio Ministério Público, a própria Justiça vai dizer que nada foi comprovado, enfim, eu vejo isso com os outros, né? Isso não aconteceu comigo. Ele vira refém da imprensa, morrendo de medo de passar por isso de novo. Então, ele começa a pautar coisas favoráveis para a imprensa. Se a imprensa não gosta do governo, ele passa então a ser o parlamentar que vai criticar o governo,
vai ficar só criticando o governo. Você vê que raramente eu apareço na imprensa, porque quando eu elogio não vai para o ar. Presta atenção em determinada imprensa, que a gente sabe quais são. Não aparece parlamentar falando positivamente do governo, só aparece os que criticam. Às vezes ele não tem uma rede social como eu tenho, e ele fica na dependência de aparecer de uma forma que está trabalhando, e a única forma dele aparecer é criticando o governo federal. E aí, a sensação que vocês têm aí é que é um governo que só está dando errado. E a imprensa vai jogando isso, vai jogando essa opinião pública errada, o governo vai se tornando refém. Aí o que o governo fazia? Começava a fazer investimentos em propagandas, né, em anúncios, fazia concessões, e aí a imprensa de repente parava de falar. A imprensa passa a falar positivamente, aí você vai entender milhões e bilhões de investimentos. O governo do meu estado está passando por isso. O governo estadual anterior gastava 15, quase 20 milhões de reais por mês, para um estado pequeno. Ele passou a utilizar só 2 milhões. Está sendo massacrado pela imprensa. E aqui o governo federal, a mesma coisa. Ele cortou investimento, né? Cortou gastar dinheiro com propaganda na imprensa. Ele está sendo massacrado. Se não fosse as redes sociais, ele já tinha caído há muito tempo. Primeiro que se não fosse as redes sociais, ele nem tinha sido eleito. Né? Ele não tinha sido eleito. Só era eleito quem essa determinada imprensa botava a mão. A gente chamava até que era o quinto poder. Então, quem ela botava a mão estava eleito. Se não estava seguindo as regras dela, ela fazia o assassinato da reputação e o governo caía. De tamanha força que é. Então, gente, tudo que chegar para vocês, duvidem, questionem, procurem saber. Vai na página do parlamentar e vê a posição dele. A gente tem que deixar os bons parlamentares não ficarem mais refém dessa imprensa marrom, que está na beira da falência. Então nós temos dois grupos, os corruptos que estão desesperados, que não estão achando mais facilidade em roubar, porque os ministérios estão com técnicos, e a imprensa marrom, que perdeu seus grandes financiamentos, está na iminência de fechamento. Esses dois grupos estão lutando muito para derrubar o governo atual, muito. Então não entra nessa onda de vocês, seja você de direita, seja você de esquerda, seja você de centro, questione, procura saber. Por que será que é só esses dois grupos que estão nesse combate, nesse embate com o atual governo? Eu imaginava que seria difícil. Eu imaginava que para mudar o sistema seria muito difícil, mas não imaginava que olhando daqui de dentro, como é complicado, como é difícil. Porque a sociedade, ao invés de juntar e começar a se informar, entrar na página dos parlamentares, ela começa a julgar, ela começa a contribuir para o assassinato da reputação dessa pessoa. E vocês podem ver que a grande maioria depois está assim, Ministério Público não tirou a sua justiça, né, sua denúncia. O judiciário levantou e viu que não há provas. E sempre acaba assim. Mas é assim, uma notinha pequenininha. Mas antes aquele volume inteiro. Então eu conheci pessoas excelentes aqui que sofreram isso. Então a vontade que a gente tem... Eu quando eu cheguei aqui, não sei se vocês lembram, tá no YouTube aí. No dia da posse, eu enfrentei uma pessoa muito poderosa aqui no Senado. Era um presidente que queria a reeleição aqui. E eu enfrentei ele. Vocês não fazem ideia do que me aconteceu logo depois. Tomaram meu gabinete, tomaram o apartamento funcional que tinha reservado para mim. Uma imprensa marrom aqui começou a me perseguir, começou a noticiar notícias falsas. E a sociedade começou a achar que era verdade. Se eu não tivesse as redes sociais para me defender, para explicar quais eram os esquemas, o que acontecia aqui, eu estava sendo massacrado até hoje. Eu estava refém até hoje, estava caladinho no meu canto. Então, gente, o buraco é muito mais fundo do que vocês podem imaginar. Mas a gente precisa muito do apoio de vocês. A gente precisa dessa movimentação no dia 15 de março para mostrar para esses dois grupos, na verdade 3, né? Para mostrar para os lobistas, para os corruptos e para a imprensa podre, para a imprensa marrom, que o país
que a grande maioria do cidadão honesto e bem, os congressistas, parlamentares honestos, que estão aqui se sacrificando pelo Brasil, estão juntos e nós vamos vencer essa batalha. Não está fácil não, gente. Essa guerra, ela está cruel. Bom, o que eu falei sobre aqui? Porque eu fui anotando tudo, que eu não queria esquecer nada, tá? Uma vez a imprensa chegou para mim no final do ano e disse o seguinte: senador, nós estávamos fazendo o cálculo aqui, você gastou no seu gabinete, no ano de 2019, que é o meu primeiro ano de mandato, 200 e poucos mil reais. Foi mais do que o que economizou, o que economizou gastou 100 e poucos, você gastou 200 e pouco, e o que mais gastou no teu estado foi 400 e pouco. E ela queria uma posição minha. E eu disse para ela, e eu falo para vocês, eu não vou ser o mais econômico, porque o mais econômico não é o que produz, não é o que dá resultado. O que adianta eu não ter funcionário nenhum, não ter uma equipe competente, qualificada, não ter uma estrutura para entregar para vocês o que vocês querem? Eu vou ficar só indo lá fazendo votação, sim e não. Apertar botão, sim e não. Isso não dá resultado. E também não vou ser o mais gastador, porque eu não sou irresponsável com dinheiro público, com dinheiro de vocês. Então não vou ser nem o mais gastador e também não vou ser o mais econômico. Eu vou ser o que com pouco consegue produzir muito. Aí eu disse para ela o seguinte: olha, você fala que foi uma despesa de 200 mil durante o ano inteiro. Eu falo que foi um investimento, que por conta desses 200 mil, eu consegui no meu primeiro ano mandar para o meu estado 16 milhões de reais. Para a saúde, para a educação e para a segurança. Então, por conta desses 200 mil, eu consegui mandar essa verba. O que economizou menos, não conseguiu mandar nada. Então, isso é uma despesa ou é um investimento? Então, por favor, gente, vamos pensar com muita cautela. Não vamos julgar, não vamos condenar, vamos entender. Hoje o Brasil está caminhando por um entendimento macro de o que é política, o que acontece. Então não vamos sair denegrindo e assassinando reputações sem entender um todo. Porque essa imprensa queria me colocar como refém. Ela quis me colocar como refém. Só que não vai colocar. Tanto é que a matéria não saiu, porque perdeu o argumento. Né? Perdeu o argumento. E falo para vocês, eu não vou ser mentiroso e dizer, não, eu vou ser o mais econômico de todos. E ficar lá igual um robô, só votando sim e não, sim e não. E aparecendo lá no plenário olhando para o vazio. Não. Eu vou trabalhar muito, claro, botando pessoas competentes na minha equipe. Isso sim. Isso sim. Botando pessoas competentes que dê resultado. Como foi dado. O Espírito Santo teve uma chuva, destruiu vários municípios, a minha equipe toda estava trabalhando, se matando, sem dormir e ajudando os capixabas aí de prova. Todos os capixabas agradeceram. Então, não vamos nesse populismo, tá, gente? Não vamos nesse populismo assim. Não é fácil, é muito trabalho. Vocês, assim, eu queria até propor, veio na minha cabeça agora, eu posso até conversar com a minha equipe, eu queria propor de abrir sempre um dia por semana, de receber vocês aqui no meu gabinete, para vocês me acompanharem durante o dia, ou durante uma manhã, ou durante uma tarde. A gente consegue uma liberação, uma autorização de entrada para entrar no plenário, mas me acompanhar, ser meu ombro, ombro a ombro, para acompanhar o ritmo de trabalho aqui. Que eu tenho certeza que vai desfazer todas as imagens que vocês têm aí. Estou falando dos bons parlamentares, tá? Mas isso vai ser bom porque vai começar a motivar outros profissionais a quererem se colocar com a disposição de ser um parlamentar. Porque a sociedade não vai entender quem são quem, não vai botar no mesmo balaio, não vai julgar, não vai condenar, a não ser que ele mereça e seja condenado. Né? Sou a favor da prisão em segunda instância. Vou deixar claro isso. Bom, eu tenho passado um momento difícil. Eu falei que eu ia entrar para ser senador porque eu tenho, na época, uma filha de 13 anos e eu olhei para ela e falei assim, não, eu tenho que dar um futuro melhor para minha filha. Minha ex-mulher disse, ou você vai ser candidato ou você continua o casamento.
fui candidato, fui eleito e o casamento acabou. Mas porque eu coloquei como missão e meta entregar um Brasil melhor para minha filha, para a filha de vocês, para os meus netos, para os netos de vocês. A gente precisa dar continuidade a isso, incentivar outros profissionais a entrar, novos. Só que recentemente, passou um ano, fiz uma análise. Nós tivemos um recesso, eu fiz uma análise. Antes, eu dando as minhas palestras, dando minhas aulas, eu, além de receber muito mais do que eu recebo aqui, porque aqui eu não vou me corromper, não me corrompo, não vou ser lobista, eu passei a ganhar menos e passei a ter menos tempo para minha filha. Eu estou tentando diversas vezes me aproximar da minha filha, que ela se afastou. Ela está com 14 anos, adolescente, uma idade delicada, todo mundo sabe disso, uma idade que é muito importante a presença dos pais, né? E eu não estou conseguindo estar presente na vida dela. Antes eu buscava todos os dias ela na escola, buscava, deixava na casa da mãe dela, jantava comigo, almoçava comigo, passava o final de semana comigo. Hoje eu não estou conseguindo. Muito difícil estar encontrando com ela. E nesse recesso, eu não tem como mostrar aqui, mas eu tentei várias vezes me aproximar para sair com ela, jantar com ela, pegar para dar um passeio. E ela sempre dando desculpas, não querendo, dizendo que estava com preguiça. E eu estou perdendo o contato com a minha filha. E eu vim para cá para dar um futuro melhor para ela. Só que ela, adolescente, não está entendendo isso ainda. Ela não quer saber o que vai acontecer amanhã. Ela quer agora, né? A presença do pai agora. E ano passado vocês até acompanharam aí também eu entrei com tanto sangue nos olhos para poder levantar esse país, que aí fui parar na UTI. Eu fui parar na UTI, fiquei internado na UTI cardiológica e os médicos simplesmente disseram, ó, você vai ter que ter uma escolha, ou puxa o freio de mão, ou você não vai acompanhar o crescimento da tua filha. E vi a minha saúde sendo prejudicada, vi meu afastamento com a minha filha, e estou vendo a sociedade botando todo mundo no mesmo balaio. A vontade que dá é de dar um tchau para vocês e voltar para minha vida. Às vezes eu encontro pessoas na rua, eleitores, e falam assim, votei em você, hein? Mas estou gostando do seu trabalho, mas votei em você, hein? Eu falei, poxa, eu não sei se eu te agradeço ou não te perdoo, porque você me colocou num local de trabalho insalubre. É insalubre. É muito trabalho, é muita pressão. E é muita sacanagem que a gente vê aqui com o país. É muita sacanagem que a gente vê aqui com o país. Não se apegue aos detalhes não, gente. Vamos resolver as coisas macros, vamos acabar logo com essa corrupção, vamos botar a prisão em segunda instância, vamos deixar os corruptos vendo que acabou, não tem mais espaço para eles. Eles estão lutando igual um louco para derrubar esse governo. A imprensa marrom está lutando igual uma louca para derrubar esse governo. E eu não posso desistir. Não posso estar pagando um preço que eu estou pagando de estar longe da minha filha, de estar penalizando a minha saúde e ver depois o Brasil voltando para como era. Pelo amor de Deus, gente. Bora! Bora, o ano está começando. A gente fala que o Brasil só começa o ano depois do carnaval, né? Pena pensar assim, mas que seja, bora, então começou. Bora, começou aí mais 300 e poucos rounds. Queria passar para vocês uma notícia em primeira mão. No início do ano eu recebi um e-mail da OCDE, é um grupo dentro da OCDE que combate a corrupção a nível internacional. Eu recebi eles no meu gabinete ano passado, fui o primeiro e único parlamentar a receber eles no gabinete. Continuei mantendo contato com eles e eles me convidaram para ir à França, agora em março, para participar de um fórum que vai ter
desse grupo internacional de combate à corrupção. Me pediu para participar desse grupo. E eu confesso assim, na hora veio um ânimo muito grande. Falei, caramba, vamos embora para cima e vamos ajudar o Brasil agora com uma força internacional e tenho certeza que a gente vai conseguir. Aí eu comecei, poxa, mas eu vou ter que ir para Paris. Vou ser criticado. Vão dizer que eu estou em Paris passeando, vão dizer aquilo outro, que eu devia estar no Congresso, que eu devia estar não sei aonde. Aí começa aquele desânimo. Vou estar longe da minha família. Aí veio outro convite. O convite de ir para o Japão, em abril, para participar também do Encontro Internacional de Combate ao Crime Organizado. Também recebi esse convite. Sendo o único parlamentar, estarei acompanhando o ministro Sérgio Moro nessa ida para o Japão. E também volto a me questionar. Vale a pena? Deixa eu conversar com os meus eleitores, deixa eu conversar nas minhas redes sociais, para eles avalizarem, estarem comigo nessa decisão. Vai valer a pena eu ir? Ou eu vou ser julgado por estar em Paris num mês, no Japão no outro, né? Eu não estou no Brasil ajudando, né? Mas na minha forma de pensar, eu vou estar dentro de uma instituição internacional com uma força gigantesca no combate ao crime organizado e no combate à corrupção. Agora, para estar aceitando esses dois desafios, eu vou pagar um preço muito alto. Vocês sabem que eu fui ameaçado ano passado. E com certeza, quando souberem que eu também vou passar a participar de grupos de combate nesse nível internacional, a minha exposição e minha vida vai ficar ainda mais em risco. A minha família vai ficar mais em risco. O preço vai ser ainda maior para ser pago. E aí eu estou querendo pedir o apoio de vocês, a compreensão de vocês, o entendimento de um todo e por que estão tentando derrubar esse governo. A gente precisa sair no dia 15 e mostrar que nós estamos... Não importa se você votou em Bolsonaro ou não votou em Bolsonaro, vai no dia 15 de março para as ruas dizendo que você é intolerante à corrupção, que é intolerante ao crime organizado, que você quer um país melhor, que você vá com esse intuito. Que você não vá com o intuito de estar apoiando o presidente Jair Bolsonaro. Os outros vão, né? Eu vou, porque está sendo um cara peitudo, está bancando aí um esquema que existia há anos, está pagando um preço caro pra caramba. A família está pagando um preço caro, se está pagando, se merece ou não merece, a justiça vai dar sua posição e eu vou me posicionar também. Tolerância a crime organizado, a corrupção, seja de quem for. Tá? Então, gente, a luta não acabou. E o governo está perdendo força porque ele está enfrentando o sistema. Eu tenho frequentado os ministérios e eu até hoje, dia 1º de março de 2020, eu vi qualquer movimento de corrupção, qualquer proposta de corrupção, qualquer proposta de venda ou compra de voto, se votar favorável, se não votar favorável, vai ter dinheiro, não vai ter dinheiro. Não vi, não tenho visto e não tenho escutado. Então, por isso que está todo mundo que era dos esquemas desesperado com esse governo. A imprensa marrom que mamava do dinheiro público e era hipócrita, porque depois saía na televisão dizendo que está faltando dinheiro para a saúde, está faltando dinheiro para a segurança pública, está faltando dinheiro para a educação, porque o dinheiro, ela estava recebendo esse dinheiro. Então, quanto menos ela recebia dinheiro, mais ela batia no governo. Então, o governo tinha que tirar da saúde, da educação, da segurança, para alimentar essa imprensa marrom, essa corja, que mandou no Brasil durante muitos anos. Mandou no Brasil durante muitos anos. Escolhia quem entrava e quem saía do governo federal. Graças ao destino, às redes sociais, ela perdeu força. Ela está se enfraquecendo e ela está vendo que através das redes sociais e desse contato que a gente tem direto com vocês, o que ela dizia que era verdade,
as pessoas passaram a questionar. A primeira etapa é passar a questionar. Eu acho que a segunda etapa é passar a não acreditar. Bom, gente, é isso. O governo está perdendo força, mas está fazendo um trabalho sensacional. Os ministros estão fazendo um trabalho sensacional. Está perdendo força. A imprensa está jogando isso para a opinião pública, né? Que está perdendo força. E dizer para vocês, aqui, dando o meu testemunho, que não generalize. Nós temos um número de senadores fantásticos, que estão batalhando por um Brasil melhor. Nós temos um número de deputados federais fantástico, que estão trabalhando para mudar esse Brasil. Não vamos colocar todo mundo no mesmo balaio. Não vamos julgar todo mundo. Ouviu uma ação ilícita e imoral de um parlamentar, não coloque todo mundo no mesmo balaio, gente. A gente precisa motivar mais pessoas. A gente precisa motivar vocês que estão aí a vir para cá. É muito fácil ficar de braço cruzado. Uma vez uma senhora me parou no aeroporto e falou assim para mim: eu queria saber por que vocês colocam a culpa na água. Aí eu não entendi a pergunta, culpa na água. Aí eu perguntei de novo, ela, né, vocês políticos colocam sempre a culpa na água. Eu falei: senhora, por favor, explica melhor para eu poder entender, poder te responder. Porque sempre quando chove, tem as enchentes, vocês falam que a culpa é da água. Eu falei: agora eu entendi a tua pergunta. Eu falei assim: a culpa é nossa, que jogamos lixo no chão, a culpa são dos políticos que não fazem uma infraestrutura ideal nas cidades, a culpa é do meio ambiente, da natureza que está querendo pegar teu lugar de volta. São vários problemas para isso. Aí ela falou assim: mas vocês políticos, vocês não prestam. Aí, gente, desculpa, mas aí eu parei e falei assim: senhora, com todo o respeito que eu tenho pela senhora, pela tua idade. E ela assim: vocês políticos não prestam. Eu falei assim: olha, eu não sou político, eu estou. Eu não sou senador, eu estou senador. Daqui a 7 anos acaba. Mas sabe qual é a diferença minha para da senhora? Porque eu não admitia ficar de braços cruzados reclamando. Eu peguei e vim para essa guerra. Estou deixando de estar com a minha família, estou deixando de estar com a minha filha, para poder vir ajudar meu país. Aí ela percebeu assim, soltou os braços e pediu desculpas. Falou: não, é verdade, não são todos que são iguais e tal. Eu falei: nós precisamos separar o joio do trigo. A gente precisa motivar, gente, por favor, a mais pessoas honestas do Brasil, os brasileiros que estão aí. Descruze os braços e vem para cá. Vem para cá. Mas vem pedindo apoio da sociedade, não vem com recursos escusos, não vem com recursos partidários, que é dinheiro da população. E vem para cá ajudar. Quanto mais gente, cada eleição, quanto mais gente boa chegar aqui, nós vamos ter um país que a gente sonhou. Mas é lógico que isso não é de uma hora para outra. Quando tem uma lei que não é aprovada do jeito que a gente gostaria, não significa que nunca mais vai ser aprovada. Nós vamos continuar. O pacote anticrime que eu fui relator, ele foi aprovado quase 80% do que o ministro Sérgio Moro queria. 20% desapareceu. Mas não significa que a gente não vai continuar e recolocar esses 20%. A guerra é eterna. Perdemos uma batalha, parte dessa batalha, mas a gente vai continuar, não para não. Então não tem que entrar em desespero, não sei o que perdemos isso. Não, a gente só deixou de ganhar nesse momento, mas nós vamos ganhar ali na frente. Porque a gente precisa de cada vez mais de pessoas boas entrarem aqui na política. Então, gente, tudo que vocês têm escutado de aposentadoria especial, salário isso, fundo daquilo, procura saber se é verdade. Tem muita coisa que não é verdade. Tem nada de verdade. E não motive as pessoas hipócritas que levantam a mão e falam: abrir mão disso, abrir mão daquilo, porque ele está sendo um lobista aqui dentro. Ele está sendo um corrupto aqui dentro. Porque eu poderia chegar, como eu disse para vocês, quem chegou agora, no meu 3º mês de mandato, se eu fosse um corrupto, no meu 3º mês eu já tinha 12 milhões de reais.
12 milhões de reais. Eu poderia abrir mão de tudo, salário, de tudo, tudo. Hoje, eu mostrei para vocês, eu estou com 10 mil negativos na minha conta. Onde você viu um senador da República usando 10 mil reais de cheque especial, devendo cartão de crédito? Vocês já viram isso alguma vez na vida de vocês? Vocês já viram um senador da República ser eleito sem partido, sem fundo partidário? Sem entrar nos esquemas? Então, gente, é possível. Se eu conseguir chegar, por que você não vai conseguir chegar? Então, vamos começar a motivar boas pessoas que vocês estão vendo no teu estado, de caráter, que tem um histórico libado, que quer contribuir, que quer ajudar. Vamos lá, vamos apoiar para que ele possa entrar aqui. A gente precisa de mais pessoas boas. Nós estamos ainda na minoria aqui, mas eu tenho certeza que depois nós vamos chegar na média e depois nós vamos chegar na maioria. E é isso, gente. Vamos trabalhar, porque o sistema está tentando derrubar esse governo. O sistema que mamava, que aproveitava, saqueava o Brasil, está querendo derrubar esse governo. Se você é de direita, se você é de esquerda e de centro, mas você quer um país sem corrupção, agora é a hora de todo mundo se unir, se juntar, para ter força, que desunido nós vamos perder. Eu falo que para levantar voo, eu preciso da asa da direita, como também da asa da esquerda. Mas boas pessoas, uma boa asa equilibrada da esquerda e uma boa asa equilibrada da direita, sem radicalismo, porque para mim o que eu vejo é brasileiros que estão lutando, que querem um Brasil melhor, não importa a posição que ele se colocou, né? Qual é o time dele, se é Flamengo, se é Vasco, se é... não importa, é Brasil, gente, é Brasil, não é partido. Eu falo que o meu partido se chama ES, de Espírito Santo, eu sou um senador da República que representa o meu estado, depois eu represento o BR, que é o Brasil. São as duas siglas que eu respeito, vou respeitar e vou lutar sempre por essas duas siglas, ES e BR. O resto é resto. E para vocês, bom domingo, uma boa semana, e qualquer dúvida, façam contato. Amaria receber vocês no meu gabinete, que vocês pudessem passar um dia me acompanhando aqui no Senado. Seria muito bom para vocês poderem conhecer os bons senadores, os bons deputados, como a gente trabalha, como a nossa equipe trabalha. E você vai sair daqui com toda certeza, tendo uma visão totalmente diferente do que nós estamos fazendo e muito mais esperançoso de que o Brasil tem jeito. Tá bom? Dia 15 de março, bora nos manifestar pelo Brasil e contra a imprensa marrom, contra os corruptos e contra os lobistas. Um abraço para vocês, fique com Deus, e eu preciso muito, eu e todos os outros senadores que estamos fazendo um trabalho diferenciado, a gente precisa muito do apoio de vocês, da força de vocês, muito. Tem hora que a gente fica na iminência de chutar o pau da barraca, confesso para vocês, e eles também falam isso para mim. Marco, a hora que tem vontade que dá é de chutar o pau da barraca e voltar para a carreira que nós tínhamos. Nós não somos, nossa carreira não é política, mas a gente tem se sustentado, a gente tem segurado a mão do outro. Nós montamos o grupo Muda Senado, a gente está unido, vários senadores de diferentes partidos, mas a gente precisa ter agora, de mão dada com a gente, vocês. Não quero saber se você é da direita ou da esquerda. Para mim, me importa é saber que você é brasileiro e que quer tirar o país de onde está. Tá bom? Se você enxerga o país dessa forma ou dessa forma, para mim não importa quem está certo. O que importa é que a gente vai deixar um Brasil melhor para as próximas gerações. Obrigado, um bom domingo, uma ótima semana para todos e espero receber vocês. O meu gabinete é o 10º, fica no 18º andar do anexo 1, tá bom? Vai ser um prazer receber vocês. Não precisa nem marcar. Vai, que eu farei questão de abraçar e cumprimentar vocês. Muito obrigado.